Opa, 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 no ar com mais um vídeo para o nosso canal TLD, informações de quem está lá dentro, mais um vídeo bastante especial com um time completo aqui para bater um papo com ele, ó. Você já está vendo aí o Cuca, técnico campeão com o Palmeiras em 2016, para a gente relembrar essa passagem, relembrar histórias daquele título mais do que marcante, um título que certamente ficará para a história. Antes da gente começar o nosso bate-papo com o Cuca, eu vou apresentar os meus colegas aqui neste vídeo para o TLD, Thiago Ferri, Rafael Delmanto, Marcos Costi. Tudo bem, Ferri? Seja bem-vindo. Fala aí, Lê, Rafa, Costi, obrigado, Cuca, por aceitar o convite. A pessoa aqui que acompanha a gente no canal sabe, eu sempre falo, time de 2016, o trabalho de 2016 é o que eu mais gostei de cobrir, que eu acho o melhor trabalho que eu cobri. Eu tô no Palmeiras desde 2013, então vai ser muito legal a gente poder relembrar as histórias. O Cuca, ó, já vou começar de cara, eu vou falar, o Cuca me deve um autógrafo, viu, ó, nessa aqui, ó, tá vendo? Ficou me devendo um autógrafo quando saiu, e aí essa camisa aqui, algumas temporadas especiais eu vou guardando algumas camisas, essa eu peguei e guardei, e aí, obrigado, Cuca, vai ser muito legal a gente relembrar o que a gente passou ali em 2016, 2017 no Palmeiras. Bonita camisa, hein? Bonita camisa, eu acho que eu vou pegar a minha no armário também. E aí, Rafa, tudo certo? Seja bem-vindo. Isso aí, bom dia, rapaziada, bom dia, Cuca, obrigado aí por aceitar nosso convite, e tô na mesma linha do Thiago, acho que vai ser um papo bem interessante, porque desde o tempo aí que eu cubro o Palmeiras, o time de 2016 foi o que mais me encantou também, o que mais a gente tem história para contar, então acho que vai ser bem bacana esse papo com o Cuca aí, lembrar de bastante coisa legal que aconteceu nesse ano especial do Palmeiras aí. Que título especial aquele, certamente muitos assuntos. E ele esteve presente em boa parte dos jogos, né, no Allianz Parque. Marcos Costi, a voz oficial do Allianz Parque, também conosco aqui nesse vídeo. Tudo certo, Costi? Bem-vindo. Fala, Lê. Boa tarde, Ferri. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Cuca. Que prazer falar com você, viu, Cuca? Nessa quarentena aqui, ó, motivo de sorriso para nós quatro aqui. Eu posso falar pelos três, eles têm que ter uma certa ética aí, mas aqui só tem seu fã, fãzaço mesmo do seu trabalho. Pessoas que te idolatram como treinador, e também para a torcida palmeirense. É um prazer estar com você, viu? Muito obrigado. Valeu, e é isso aí, Cuca. Para a gente começar o nosso bate-papo, então, vamos fazer aí um apanhado daquele título, o momento que você chegou ao Palmeiras, foi jogador do clube, né? A gente sabe da sua identificação com o Palmeiras. Chegou no momento em que o time tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2015, nós até conversamos recentemente com o Marcelo Oliveira para relembrar aquele título, e hoje vamos relembrar o de 2016. Queria que você começasse com a sua chegada, aquele momento, o pessoal depositando muita confiança em você, e você no final do ano levantando o caneco. Cuca, como foi a sua chegada, aqueles primeiros momentos iniciais ali com o Palmeiras ainda no estadual, caminhando para aquele título marcante em 16, Cuca? Bom, primeiro um abração aí, prazer estar com vocês aí, Leandro, Thiago, Rafa, Costi, nosso locutor. Tudo gente boa. Muito bacana estar junto aí, bater um papo, né? Relembrar aquele ano todo, né? Culminando com a nossa conquista. Eu lembro, Leandro, que eu cheguei no Palmeiras, era uma terça-feira de manhã, e na quinta já tinha um jogo lá no Uruguai com o Nacional, um jogo muito importante, um jogo difícil, né? E nós viajamos, um treino de manhã apenas, jogamos e acabamos perdendo 1-0, né? E me lembro que após o jogo, lá, não sei quem me perguntou o que eu tinha tirado de proveito do jogo, e eu falei na ocasião que vi que tinha um menino que não podia ser reserva nosso, que era o Gabriel, né? Que ele entrou no jogo e quando ele entrou, ele fez a diferença. Por pouco a gente não empata a partida. Então essa foi a primeira lembrança que eu tive. Depois vieram uma sucessão de jogos sem vitórias, culminando com aquele 4-1 lá com a Água Santa, com a invasão da torcida ao CT. Estava muito difícil o começo, muito difícil, né? Mas nós fomos à base de conversa, à base de diálogo e trabalho, ajustando aqui ou ali, e bem no fim a gente montou aquele time que, para mim, também foi uma honra ter trabalhado. O time que foi melhor ataque, melhor defesa. Alguns quiseram rotular de alguma forma desmerecendo a nossa conquista, mas foi muito merecedor tudo que foi feito pelo Palmeiras, a maneira com que a gente jogava,
já buscando a bola no campo de ataque a todo momento, principalmente nos jogos em casa. Foi uma equipe muito gostosa de trabalhar, sabe? E o ambiente nosso também era muito bom. Thiago Ferri, sua pergunta, sua participação aí com o Cuca. Bom, lembro de algumas histórias no dia a dia com o Cuca, e teve toda aquela história famosa, né, que depois no fim do Campeonato Paulista ele falou que o Palmeiras seria campeão, e o Cuca, a gente sabe, ele é muito estrategista, pensa muito o jogo, a tática, mas ele é muito estrategista também numa questão de tabela, análise de tabela. Eu me lembro que numa das primeiras rodadas ali, o Cuca chegou na gente no CT, num papo ali, ele falou assim, sei lá, terceira, quarta rodada, ele perguntou, com quantos pontos vocês acham que vai ser campeão, sai campeão esse ano? E eu pensei, eu falei, cara, quarta rodada eu não tenho a menor ideia, não sabe, o que eu vou falar pro técnico do Palmeiras? Qual a pontuação? Não sei o que é. E aí o Cuca falou, não, eu acho que 74 pontos, eu acho que dá. E foi a pontuação. E eu queria que você falasse, Cuca, para quem não sabe, você na sua sala, você tinha, né, aquele quadro grande com jogos que você falava, esse jogo a gente tem que ganhar, esse a gente consegue empatar, esse aqui tudo bem se a gente perder. Como é que você trabalhou desde o começo, esse planejamento de como vocês fariam para chegar pelo menos 34 pontos para ser campeão? Tiago, na verdade, o que eu penso, né, que se você tiver que puxar o jogador todo dia, você não consegue. Ele tem que fazer parte do contexto ao natural. Ele tem que se sentir parte do processo, né, e é a parte mais importante. Então, ele tem que saber disputar um campeonato de pontos corridos, né, um campeonato que você tem 114 pontos para disputar. Se de cada 3 pontos você fizer 2, você tem grande chance de ser campeão. Por isso que a gente calcula sempre 74, 75, às vezes um pouquinho menos, às vezes mais, como nós fizemos 80, não precisava nem tanto, né? Mas vai se discutindo a tabela. Tem um quadro grande que a gente manda fazer, põe todos os jogos e põe todo mundo dentro e discute a tabela. Vão ter dias que você não vai vencer, e aí você especifica alguns jogos que você pode ter algum tropeço, né? Até para que, quando houver esse tropeço, não haja um aborrecimento, um abandono, né? Que o cara acredita que aquilo faz parte do processo para ganhar. E uma vez cada 15 dias, mais ou menos, a gente reunia o grupo e conversava em cima do projeto que a gente tinha. E, por incrível que pareça, ele andou o ano inteiro dentro. Deu uma escapadinha ali, mas depois a gente retomou e conseguimos sempre estar na dianteira, né? Porque se você perde a dianteira do campeonato nos momentos mais críticos que teve, como foi o jogo com o Flamengo em casa, o jogo com o Corinthians em Itaquera, se você perde ali a liderança, eu acho que dificilmente recuperava. Uma campanha sólida, né? Foi uma campanha bastante consistente do Palmeiras ao longo de 2016. Rafael Delmanto, Alex Stivel, Cuca, com a gente aqui no nosso vídeo. Isso, queria fazer uma pergunta para o Cuca, né? O que eu achava bastante interessante desse time de 2016, né? Que quando o Palmeiras jogava em casa, você recuava um pouquinho o Moisés, né? E colocava o Cleiton Xavier à frente. Já quando o Palmeiras jogava jogos mais duros, né? Principalmente fora de casa, você colocava o Thiago Santos. Eu queria saber que momento que você entendeu que essa estratégia seria legal. E se já era algo que você fazia na sua carreira, ou se foi mais pelas características dos jogadores do Palmeiras mesmo naquela situação. Queria que você falasse um pouco sobre essas opções que você tinha. Rafa, foi o sentimento que eu tive do time que eu tinha, né? E quando eu jogava fora, com jogos mais difíceis, né? Que eram fora de casa, com times grandes, eu segurava um pouco mais o Thiago. Mas eu não jogava com o Thiago só de volante. Ele fazia o terceiro zagueiro, eu liberava os alas, né? Então o pessoal às vezes pensava, mas eu segurava o Thiago. Eu jogava um pouquinho mais com o Moisés e o Tietê e liberava o Jean, liberava o Egídio para jogarem bem, para jogarem bem à frente, né? Para ter aquela compor o quarto, o quinto homem do meio campo. Então a gente tinha os movimentos certos, né? As maneiras de jogar. Quando não estava dando certo, aí fazia a linha de 4, adiantava um pouquinho mais o Thiago, e quando precisava mesmo fora, a gente punha o Cleiton Xavier, que era o nosso armador, que estava vivendo um grande momento também. Marcos Coste, a voz oficial do Allianz Parque. Quantos está lá dentro, hein, Coste, com o Cuca no comando, hein? Pô, Lê, vou falar para você.
Cuca, na verdade eu não estou aqui muito para fazer pergunta, não. Estou mais para fazer esse lado do torcedor mesmo, que é a parte que eu trabalho, né? Com a paixão do palmeirense. Então, não tenho muito compromisso aí com as perguntas táticas e técnicas, embora eu deva dizer que saudades das suas jogadas ensaiadas, viu? Coisa linda o que você fazia, o que você faz com futebol. E eu queria dizer que, assim, pelo meu lado, e acho que eu falo por uma grande parte da torcida palmeirense, bom, existe Luxemburgo, existe Felipão, e você conseguiu, ainda que por um ano, chegar nesse patamar. Queira Deus, eu faço esses votos, que um dia você retorne e consiga igualar com eles em jogos, em títulos, porque você voltando, eu tenho certeza que títulos você vai conquistar. Aí a pergunta que eu faço é bem simples. Tem uma calça guardadinha ali, uma calça vinho. Será que um dia eu volto a usar essa calça? Porque eu vou te falar, viu? Eu tenho ciúmes, eu tenho uma raiva de ver você vestindo camisa de adversário que não está escrito. Costa é gente boa demais. Como eu gostava de ouvir ele também lá. Com a torcida gritando o nome da gente, é uma delícia. Olha vai fazer o churaco, cara. Quer ver aqui, Costa? Quando eu saí do Palmeiras, eu ganhei em homenagem à torcida me deu, olha aqui. Tá vendo aqui? Eu lembro disso, foi o pessoal do Dissidentes, né? Aliás, um abraço pro pessoal do Dissidentes aí. Pô, e eu guardo isso aqui, os troféus meus, né? Em Cuca a gente acredita, mas é a calça, né? É, muito boa, a calça vinha. Você sabe que essa calça aí, quem teve bastante participação nela foi a Aninha, a Ana Thaís, sabe a Aninha, né? Sim, sim. Porque um dia eu fiquei com a calça e tal, daí no outro perdemos, daí no outro ganhamos, ela falou, Cuca, quando você não vem com a calça, você não ganha. Daí eu comecei a acreditar também, né? E aí pegou o corpo. No fim, você escolhia o jogo que você usava calça, né? Hein? No fim, a calça ela era para jogos específicos. Tinham jogos ali que você não usava a calça, né? Não só isso, né? Tinha dias assim que aquele jogo que não era tão atrativo, né? Não era um clássico, esses jogos que a gente fica mais receoso de tropeçar, né? Em casa. E aí eu não ia com a calça. Aí no vestiário lá no Allianz, lá, o pessoal, cadê a calça, o jogador? Falei, eu não vou pôr porque eu estou sentindo um receio desse jogo, está muito avoado. Não, pô, bota a calça. Aí, enquanto eles iam aquecer lá em cima, eu então, só para eu entender, Cuca. Então, só para eu entender, a culpa não é. A culpa, na verdade, é da Aninha. Você não é supersticioso, é a Ana que colocou isso aí. Ela tem participação. Ô, Cuca, agora com relação ao que o Costa falou das bolas paradas, né, Costa? Aqueles gols que foram dois que eu lembro, assim, que foram claros contra o Coritiba e contra o Tucumã. Eu queria saber qual que é a satisfação de um técnico quando sai um gol daquele que você treinou e quanto de treino você dedicou na semana para que saísse daquele jeito, conscientizando os jogadores de que poderia, porque é o que você falou, né? Muitas vezes você conscientizar o atleta de que pode acontecer, enquanto não acontece, ele vai ficar, mas não sei, né? Tem aquele lance. Quanto tempo você dedicou da semana para poder fazer com que aqueles dois belos gols, cara, todo mundo participando ali, acontecesse naquela campanha? Não, eu me lembro, eu acho que com o Santa Cruz também, que o Jean fez. Teve o gol da final, o Fabiano, ainda que ele pegou meio de. Aqui foi contra a Chape também, foi. É verdade. Mas assim, é que nem a gente foi agora no curso da CBF, né, Leandro? E estavam todos os treinadores juntos, né? Aí até era o Mano que estava falando. O Mano disse, Cuca, quando a gente vai jogar contra o time seu, o cara que traz o material para nós começa, olha, ele tem essa jogada, ele tem essa, ele tem aquela, a gente fala, chega, deixa ele com a jogada dele, porque a gente tinha um repertório legal, 4, 5 jogadas, e o adversário não sabe qual que vai encaixar. Aí quando você tem o Mina e o Vitor Hugo para cabecear, e você tem a jogada ensaiada, ele se preocupa com a jogada, você vai pôr neles para cabecear. Só que se você fizer um escanteio, se você tiver um escanteio a teu favor, isso que eu falo, você vai ter os teus melhores cabeceadores na área, certo? Você vai ter o melhor batedor na bola. Você tem que criar um mecanismo para que aqueles caras que estão na área não fiquem marcados individual. E isso só vai acontecer se a bola rolar. Então eu faço a jogada curta de escanteio, com 3 tempos dando para trás para o lateral, para ele chegar cruzando e o pessoal vindo de frente.
E por isso a gente fazia bastante gols, porque ela era, além de bem oferecida, já não tinha marcação individual, porque não tinha ali o árbitro de vídeo para ver se tinha... Os caras grudavam mesmo, né? Então, nesse mecanismo que a gente fazia, dessas jogadas, da bola rolar para depois ser cruzada, a gente fez bastante gol assim também de cabeça, com o Vitor Hugo, com o Mina, enfim. E aqueles gols, né, contra o Tucumã, contra o Coritiba, de jogada, um toca, um levanta, o Roger Guedes bateu para dentro, o Mina aparecendo. Realmente você trouxe, né, uma coisa diferente, porque é aquilo que você falou, né? Quando a bola tá rolando, a marcação se dispersa, né? Acontece uma série de coisas. Thiago Ferri, mais uma pergunta. Pode falar, Cuca, termina, pode terminar. Não, isso a gente treina, né? Eu tiro um dia inteiro da semana para treinar essas bolas paradas. E treino muito, muito, muito. Aí eu trago a meninada do Sub-20, que eles não estão sabendo qual é a jogada, e executo. Né? Porque se você fizer o treino contra o reserva, ele já sabe o que você vai fazer, aí não sai a jogada. E quando você traz um pessoal que não sabe da jogada, você consegue executar. Aí você já tem uma visão do que precisa fazer para aprimorar, né, para o dia do jogo. Perfeito, perfeito. E aí, Ferri, mais uma? Desde que o Cuca falou de bola parada até, eu lembro que a gente via os treinos e aí o Cuca só pedia, pessoal, vocês até podem ver. Só não vão divulgar porque a gente está ensaiando aqui. E era muito legal, porque a gente via as coisas acontecendo no treino, fazendo no treino e acontecia no jogo mesmo, né? Era uma coisa assim, bem trabalhada. E aí, Cuca, eu gosto muito de ver algumas entrevistas coletivas antigas, e suas. Tem uma que me marca depois do jogo do Botafogo, que é muito legal porque eu acho que resume muito o sentimento do que era o palmeirense naquele momento. O Palmeiras precisava, acho que, de um ponto para ser campeão depois daquele jogo. Faltavam 2 rodadas. E aí você fala assim, meio que desaba, falando assim, meu Deus do céu, como é difícil ser campeão. Porque o Flamengo ganhava, o Santos ganhava. Eu queria que você falasse desse sentimento que chega uma hora que você só fala assim, cara, eu só queria que acabasse, porque eu acho que também fica um pouco, além da expectativa de ser campeão, né? Você tem um pouco dessa angústia de falar assim, eu só quero que acabe, porque é um campeonato longo, né? Por tudo que você envolveu, 22 anos sem ser campeão do campeão brasileiro, né? Então quando você fala, meu Deus, como é difícil ser campeão, acho que é isso, você fala, eu só quero que acabe agora, por favor. Mas era o sentimento do torcedor também, né, Thiago? Porque sim, exatamente. Eu lá na Vila Belmiro, quando a gente foi eliminado para o Santos, eu falei que a gente ia ser campeão brasileiro, né? Mas eu não sabia que ia ser campeão brasileiro. Eu falei que ia ser campeão brasileiro porque eu tinha confiança no trabalho e no que a gente ia fazer dali para frente, mas a certeza a gente não tem, pelo contrário, eu tinha muito mais receio do que a certeza de ser campeão. Mas eu tinha falado, enfim, os jogadores iam ter que comprar briga comigo, compraram, os caras foram guerreiros demais, e acabou que a gente saiu campeão, né? Mas sempre o Flamengo na cola, no final apareceu até o Santos também com o Dorival, não é fácil, né? E se você tem um tropeço ali que os caras encostam, todos esses anos que você está na fila, eles vão pesar contra você, sabe? Sim. Então, era uma responsabilidade muito grande que a gente tinha, e quando ela fica próxima, né? Como ela ficou, faltando 2 jogos e 1 ponto, aí a gente sente realmente o cheiro do título, né? E, por consequência, a conquista, como ela acabou acontecendo com uma rodada de antecedência. E aí, Rafa? Então, Cuca, eu queria, como a gente está falando bastante de bastidores, né? Teve um jogo já na fase final contra o Curitiba, lá no Allianz Parque, né? Que o Palmeiras acabou ganhando. Eu lembro que no intervalo, você me corrija se eu estiver errado, você colocou o Barrios para aquecer, mas aí, assim que o time voltou do aquecimento, você acabou colocando o Leandro Pereira no jogo, aí numa bola rebatida na falta, ele subiu com o goleiro e fez o gol de cabeça, ou seja... você colocou um para aquecer, no final você acabou colocando o Leandro Pereira, e aí ele acabou fazendo o gol. O que você sentiu? Foi isso mesmo? Você sentiu alguma coisa diferente para colocar o Leandro? Isso aí é o feeling que você tem no momento, né? Que você está atento a tudo, né? Você está atento ao cara que está no jogo, você está pensando numa troca, você sabe quem são os caras para entrar naquela posição, de que jeito que o cara está aquecendo, de repente alguma coisa nele te chama atenção, é um feeling que você tem, né? Eu me lembro disso, né? Que o Barros estava aquecendo e na hora eu chamei o Leandro e ele ganhou uma bola de cabeça, acabou fazendo o gol, né? É o sentimento que a gente tem na hora, mas é mais mérito do jogador que entra, né? Como foi do Leandro aí nesse jogo. Além de bom técnico, tem que ter bom feeling também, né, meu caro Marcos Costa? Tem que participar, tem que ter
tem que ter tudo apurado para comandar um time, né? E o Cuca a gente sabe que tem, né? O Cuca ele tem esse negócio, ele tem uma coisa aí um pouquinho diferente, né? A gente sabe disso. Ele tem um negócio que aproxima muito com a gente também, né? Um negócio de emotivo, de chegar até uma bipolaridade durante o jogo, de você estar extremamente irritado, nervoso, para passar para uma alegria. Chega essa aproximação com o torcedor, que o Felipão também sempre teve muito com a nossa torcida, é que acaba contagiando. A minha pergunta, agora eu vou parar um pouquinho de babá aqui pro Cuca, mostrar o meu lado fã, e fazer uma pergunta um pouco mais técnica também, Cuca. Você de fora agora, nós temos um exemplo aqui no Brasil, que é a Arena da Baixada, e hoje o Palmeiras está com um gramado sintético. Queria saber, você, e agora, infelizmente, te colocando num possível adversário, indo enfrentar o Palmeiras hoje, qual a importância desse gramado hoje pro Palmeiras? O quanto isso joga a favor do Palmeiras? Basta ver o Atlético aqui, né, Costi? O que o Atlético tira proveito dos jogos em casa, né? Porque é um gramado diferente em que ele é acostumado a jogar e treinar, né? O Palmeiras se fez necessário fazer isso porque a gente lembra que quando tinham os espetáculos ali, o gramado era muito castigado e tinha que ser completamente trocado. E tinha um prejuízo enorme nisso, né? Basta ver aí, se eu não me engano, o jogo da Libertadores, que o Palmeiras não pôde mandar ali, né? Importantíssimo. Sim. E agora, com esse gramado, é uma questão de você pôr um tablado e tirar e não vai ter prejuízo nenhum. E é difícil. Eu sei porque eu estou nas equipes que eu vou jogar contra esses times, eu tento, durante a semana, dar uma treinadinha num gramado sintético, como aqui em Curitiba, por exemplo, tem um time amador que é o Trieste, que tem um campo similar, eu venho um dia antes, dou uma treinada ali. O mínimo que seja que você pegue uma batida da bola, do jeito que ela quica, né? É um pouquinho mais de preparação que você dá para o jogador também. Ô, Cuca, uma das histórias de 2016 inegáveis é o Jailson, né, rapaz? O Jailson, até então, um goleiro que não tinha feito um jogo de Série A. Você tinha o Fernando em uma fase excelente, espetacular, conduzindo o Palmeiras num título de Copa do Brasil em 2015, convocado para a seleção brasileira para uma Olimpíada, já veterano, e aí ele se machuca e você tem um Jailson que sabe-se lá se vai atingir o nível que ele atingiu em 2016, né? E essa é até a minha pergunta. Você acha que ele é capaz de atingir aquele nível ainda, ou foi uma coisa fora do comum que aconteceu, desde confiança que você passou para ele entrando, defendendo, ganhando confiança? Como é que você vê a história do Jailson nesse seu contexto campeão em 2016? Então, Leandro, esse foi um dos momentos mais difíceis que a gente teve, que até tivemos uma queda aí. Nessa perda do Fernando, a gente perdeu para o Atlético Mineiro, acho que para o Botafogo também. Foram 3 ou 4 resultados. Chapecoense, nós não conseguimos repor a altura, né? O Wagner estava na melhor fase dele, mas no jogo não deu tão certo. Essas coisas acontecem. E a gente estava conversando, a gente estava até vendo esse menino do Audax, o Felipe Alves. Então a gente estava analisando o Felipe Alves para, de repente, trazer o Felipe Alves e surgiu a oportunidade para o Jailson, né? Você vê o Jailson com 35 anos, nunca tinha jogado uma partida sequer da Série A, e ele entrou num domingo de manhã contra o Vitória da Bahia. E o Vitória era um time rápido, um time de contra-ataque. Eles entraram na cara do gol logo no começo e bateram o rasteiro, o Jailson tirou com o pé. Aquilo passou uma confiança para o torcedor e ele pegou mais uma torcida, Jailson, pô, aquilo brotou assim. E foi até o fim, ele não perdeu nenhum jogo, eu acho. Acho que lá em Santos não foi ele, foi o Vinícius que jogou, na derrota única que a gente teve no turno, e ele acabou campeão invicto, né? São as surpresas que o futebol nos proporciona, né? Que alegria que foi trabalhar com ele. Espetacular. E uma das cenas mais legais do título é você substituindo ele pelo Praz, né? Que volta no final, naquele momento de pura emoção, né, pura confraternização. O título já estava confirmado. Aquela uma das cenas que com certeza, né, Ferri, vai ficar marcado para a história até hoje, né? A gente acompanha e vê o pessoal chorando na arquibancada. Foi uma história realmente bem escrita, né? Só falar o destino realmente colocou, né, Ferri,
esse capítulo importante no título do Palmeiras em 16. É isso. Quando o Cuca fala da entrada do Jailson, eu acho que é o momento da virada do Palmeiras no campeonato, porque teve aquele momento ruim, e até quando o Cuca fala, o time do primeiro turno era aquele time que jogava mais leve, e aí o time do segundo turno jogava para vencer, um futebol um pouco diferente. E aí, Cuca, depois dessa pressão que se cria naquele momento, você cria alguns mecanismos, acho que também para amenizar, para dar uma aliviada no ambiente. Eu queria, é uma coisa muito específica assim do dia a dia, a partir daquele momento, da segunda metade, você começou a jogar mais os rachões, né? Você começou a participar mais ali daquele momento do fim dos trabalhos com jogadores, você jogava com eles. Foi uma coisa também pensada nessa questão de tentar também dar uma amenizada no ambiente que começava a aumentar essa pressão em reta final de campeonato? Você pensou nisso quando você começou a jogar mais vezes ali naquele último trabalho antes dos jogos? Sim, eu gosto de participar do rachão do jogador quando as coisas estão engrenadas, quando você tem já o time definido, o esquema tático, quando as coisas estão organizadas. Não tem como no começo do ano você participar se você está em formação de time e tal. Então você usa aquele sábado de manhã para fazer um treino tático, né, em vez de você fazer um rachão. E naquela altura, sim, eu precisava até para mim mesmo, para eu poder dar uma cansada e dormir à noite, porque não é fácil, cara, não é fácil. O peso é muito grande e cada partida que vem ele vai ficando mais forte, porque eu lembro que quando eu falei que a gente ia ser campeão, no primeiro jogo que teve, a imprensa foi no Paulo Autuori e falou, Paulo Autuori, o Cuca falou que vai ser campeão. E o Paulo Autuori já disse, mas não é assim, não é, né? Então todo jogo a imprensa ia no treinador adversário e ele falou que vai, e eu tinha que responder a mesma coisa. Um dia eu falei, tá gravado lá, eu não vou mais falar disso. Que todo dia tinha isso, vai ser campeão, eu falava, eu digo, tá gravado lá, quando vocês quiserem saber, pega a gravação que já tá falado lá, não vou mais falar disso, até para dar uma aliviada, né? E aí quando vai chegando o segundo turno e os jogos ficando mais apertados, por que a gente jogava pelo resultado no segundo turno? Porque os caras entenderam um pouco mais o nosso jogo, e aí os caras, só treinador malandro, só jogador experiente dos outros times, né? Então a gente começou a valorizar, como foi com o Botafogo, aquele 1-0 em casa, depois com o Internacional, antes com o Internacional, cada 1-0 daquele valia 3 pontos. Sport, né? O Sport, jogo duro. 2-1 com o Sport, jogo difícil pra caramba. Jogo difícil, muito difícil. Aquele jogo foi... acho que o Rogério saiu cara a cara com o Jailson e a bola deu uma quicada no gramado, tava muito ruim o gramado aquele dia, tava horroroso. E aí ele acabou perdendo um gol. Tava bom. Ele perdeu o gol. E aí, Rafa, mais uma. Então, Cuca, uma das suas principais características, né, as suas qualidades que você fala bastante, é em relação à montagem do elenco, né, a facilidade que você tem de observar novos jogadores e montar o elenco de acordo com as necessidades que o time tem, né? E no Palmeiras, em 2016, na sua época foram feitas três contratações, né, o Roger Guedes, o Mina e o Tietê. Teoricamente, são jogadores que na época não eram tão conhecidos e eles encaixaram de uma forma espetacular, né? Eu queria que você falasse um pouco da indicação desses jogadores, como é que foi cada um deles, e aproveitando o gancho, em 2017 você chegou a indicar o Richarlison, né, que hoje está estourado, e na época todo mundo falava, meu Deus, mas como é que vai contratar um jogador do Fluminense por 10 milhões de euros para substituir o Gabriel Jesus na época? Ninguém entendeu muito, mas hoje tá aí arrebentando, né? Queria que você falasse desses 2 pontos, por favor. A saída nossa do Paulistão favoreceu a gente contratar esses jogadores, porque se você vai à final, a gente perdeu para o Santos nos pênaltis, né? Se você vai à final, você tem que trabalhar aquelas 2 semanas o título em cima do Audax, a tentativa do título. E como a gente saiu, nós fomos para Atibaia, trabalhamos lá 2 semanas, bem trabalhado, e conseguimos contratar o Tietê, ainda que ele só viria depois do campeonato. Conseguimos trazer o Roger Guedes, lá do Criciúma, que era um atacante pelo lado direito, que já nos chamava a atenção. O Cuquinha, o Leandro sabe que o Cuquinha tem um olho muito bom para essas coisas, e ele me indicou também o Mina, lá da Colômbia, né? A gente conversando com o Alexandre é o cara mais rápido que eu vi na vida, sabe? O diretor de futebol que eu melhor gostei de trabalhar em cima de contratações.
Ele consegue ter um poder de convencimento do jogador, do empresário, que ele consegue atrelar o jogador a uma vinda para cá, para uma ida para a Europa. E ele consegue fazer com que isso se torne realidade, como ele fez com esses jogadores que vieram, né, principalmente com o Mina. E todas as 3 contratações deram certinho, cara, cada um no seu setor, defesa, meio campo, ataque, encaixaram bem, tiveram o suporte do grupo, que já era forte, né, e aí a gente pôde dar essa contratada aí e fortalecer ainda mais a equipe, né. Arrancamos no campeonato muito bem, aquela vitória com o Atlético, que o Atlético Paranaense teve um desgaste de ir para a final que a gente não teve. Então, aquele gás que a gente pegou foi importante para ter uma arrancada boa. E o Ferri, em cima disso, né? Faltou o Richarlison. A indicação. O Richarlison foi em 16 ainda, que a gente falou. Eu gostava muito dele, sabe? Falamos com o Alexandre também, o Paulo. Não, vamos atrás. E por um momento estava bem encaminhado com o Fluminense. É que na hora H não deu certo. Eram 6 milhões, e daí passou para 10, ou seja, você não tem a certeza que o Richarlison vai virar o que virou, mas a gente tinha uma confiança grande no futebol dele, sabe? Eu achava que ele era um pouco similar assim ao Gabriel Jesus, a forma dele jogar, né? E acabou que ele virou aí um jogador de seleção brasileira. Você sabe, né, Cuca, que você falou do Alexandre Matos, e o Thiago Ferri tem esse rostinho simpático aí, mas ele tá louco para perguntar para você sobre o Alexandre Matos. Ele tem esse rostinho aí de que não, mas ó, ele tá doido para perguntar. Ele lembra o Alexandre Matos, a carinha dele. Então, por isso. Ô, Cuca, você em lives recentes já falou, né, que você e o Alexandre, o problema foi que vocês não pararam para... Vocês acabaram entrando meio que num jogo ali externo, de um problema um contra o outro, e acabou que desandou. E hoje em dia vocês dois, um elogia muito o outro. O Matos fala que você é um dos melhores técnicos com que ele trabalhou, e você falou sobre isso agora. Então, vendo daquele momento em que as coisas não estavam tão boas, vocês em algum momento tentaram ter alguma conversa ali entre vocês para tentar parar as arestas? Porque eu acho que isso também influenciou um pouco no trabalho de 2017, nessa relação que acabou ficando desgastada, acabou influenciando um pouco. Vocês chegaram a ter uma conversa para tentar resolver isso, vendo agora que poderia, talvez, você até já falou, né, poderia ter ficado para 2017 direto, talvez fosse um outro momento? Então, Thiago, essa pergunta é muito boa. A verdade, sim. Eu, quando saí em 16, lógico, o Palmeiras seguiu a vida dele, eu precisava dar uma descansada, tanto é que em 18 eu paguei a conta, né? Fui para o Santos em 18 lá e aí acusou um problema que eu, graças a Deus, já curei. Mas eu precisava dar uma descansada para mim mesmo, fisicamente, clinicamente, eu sentia que eu estava no meu limite, sabe? E eu expliquei pro pessoal, eles entenderam, eu não sabia que eu ia voltar para o Palmeiras. O Palmeiras seguiu a vida dele, fez as contratações dele, e quando eu voltei, lógico, quando eu não punha um jogador daqueles que tinham recentemente sido contratados, vinha aquele negócio, o Cuca não põe o fulano porque foi o Alexandre que trouxe, não foi ele que trouxe. E eu caí nesse jogo. Aí eu respondia para o cara que me perguntava, não é isso, e dava um cacete no Alexandre daqui. Aí o cara ligava, o Alexandre, o Cuca falou isso. Aí o Alexandre ia, e a gente acabou lavando a roupa pela imprensa, e não por nós mesmos, né? Mas isso aí é coisa que a gente aprende, mesmo com 56 anos, 55 que eu tinha, a gente aprende, né? Numa outra ocasião você vai fazer diferente. Agora, afora esse problema que a gente teve, eu acho que ele foi o melhor diretor de futebol que eu tive. O cara que mais completou o meu trabalho, que pensa futebol igual eu, que gosta de time leve, dinâmico como eu gosto. Então, eu aproveitei ele, lógico, em todos os sentidos, para poder ser campeão em 2016. Só que 2017, o Palmeiras, já vice-campeão, não era bom. E foi o que aconteceu. O vice-campeonato já não era bom. Por quê? Porque o Palmeiras gastou muito. E toda a mídia, o Palmeiras gastou um monte. Então, isso virou contra o Palmeiras. E não teve autodefesa nenhuma. Pelo contrário, veio. E ficou uma pressão enorme dentro do Palmeiras. Lá dentro ficou uma pressão maior internamente do que externamente. E não tinha como você trabalhar em paz, né? Chegou um momento, final do ano, que eu resolvi sair depois do empate que tive com o Bahia.
falei que ó, o time ainda podia ter uma arrancada, como teve um princípio de arrancada com o Alberto, e resolvi sair, né? Mas sem falar mal de ninguém, pelo contrário, só agradecer, porque ali do pessoal do Palmeiras eu só tive coisa boa. E um presidente muito atuante, né, Cuca? Em 2016, o Paulo Nobre, inclusive, por diversas vezes, trouxe o Gabriel Jesus no jatinho particular dele, no avião particular, ele, o Mina também. Se precisasse, você pilotava lá o avião para trazer os caras? Não, pô, e ele ia, cara, o Alexandre ia junto, sabe? Ia o Jomar, que era o nosso fisiologista, já com aquela aparelhagem lá para recuperar o jogador depois do jogo. Não foi fácil, por isso que eu falei que não é fácil ser campeão. Olha o esforço que o Paulo Nobre fez, o esforço que o Alexandre fez, que os jogadores fizeram, né, para a gente ter o jogador numa condição de jogo, se não é ideal, perto do ideal, para jogar uma parte do jogo, né, e eles foram tão importantes, né, o Gabriel, o Mina, não me lembro se mais algum. Então, tudo fez parte do contexto, sim, os caras foram muito importantes, muito. Agora, Costi, vou te colocar uma enrascada aí, rapaz. Escolhe um gol para você lembrar da campanha, dos que você teve mais prazer em gritar o tá lá dentro, lá no Allianz Parque 2016. Eu já vou escolher o meu. Palmeiras e Botafogo, aquele jogo, o gol do Dudu de cabeça, para mim foi ali decretado. O Palmeiras não perderia mais o título pela forma que foi jogo difícil. Dudu fazendo um gol de cabeça, sem falar aí, rapaz, aí o negócio virou mesmo. Quer dizer que se esse fosse não, o meu, você eu dei a minha opinião, não quis te influenciar, longe disso, imagina, mas você também pode ter o seu, pode ser o mesmo, né, de repente. Lê, na verdade, posso ir na contramão aí, ao invés de escolher um gol, escolher um momento? Claro. Um momento você já disse, é o momento da troca do Praz com o Jailson. Eu fui fazer a substituição, eu acabei até fazendo um texto na hora, totalmente emotivo, também vi as lágrimas, eu não consegui conter ali, foi um negócio realmente incrível por tudo que representava. Exatamente, você já colocou isso, o Cuca também já reafirmou, já disse o quanto foi importante isso. Acho que aquele momento foi uma coisa assim maravilhosa, né? Porque os gols... Oi? Disse aí. Sabe o que é, Costa? O que eu pensei naquele momento? Eu guardei uma substituição, não falei para ninguém. Para ninguém. Eu falei, se der, eu vou pôr o Praz, cara. E deu. Que legal. Então, eu arrepio até hoje, cara. O que eu quis, assim... Que legal. Premiar o Praz junto com o torcedor, tudo que o Praz significou para nós. E significava, né? Liderança. Eu tô arrepiado aqui de falar agora, viu, Cuca? E, ao mesmo tempo, o Jailson, tudo que ele fez por nós. Então, era uma junção dos dois com a torcida, cara. Foi uma coisa muito legal. Eu me lembro que quando chamei o Praz, ele pôs a mão e falou, Eu falei, sim, pô, ele marejou na hora, assim, cara. Então, foi uma coisa natural, sabe, que o jogo ofereceu essa condição e deu para presentear o Praz, porque ele merecia, tanto quanto o Jailson, os dois mereceram. Eu vou até um pouquinho só, um pouquinho, Lê, pode ser? Só um pouquinho além. Lá. Até também tem um contexto histórico da torcida do Palmeiras com os goleiros do Palmeiras, né? E o Praz era terceiro goleiro há 3 anos. De repente é um enredo maravilhoso que completa tudo isso que você já disse em cima do nosso título de 2016. Era um goleiro que não tinha tido oportunidade, entrou numa baita enrascada, o título indo por água abaixo, ele entra, ele muda tudo isso, não perde um jogo, e o Praz, ídolo, já tinha provado aqui como pessoa, como jogador, como atleta, enfim, eu consigo abdicar de citar um gol para citar esse momento. Legal. E até parabenizo o Cuca, porque foi a sensibilidade dele também que permitiu essa emoção para nós, né? Que bacana. Perfeito. Foi um enredo assim que, escrevendo, dá um belo de um roteiro, né, Cuca? Foram muitas coisas. Obrigado pela sua participação, nós temos um compromisso já de te liberar, o almoço vai sair aí, então você pode curtir aí com a família, se cuidando bastante. Não sei se alguém tem mais alguma consideração, quer falar mais alguma coisa. Thiago Ferri levantou a mão, tô falando, viu, Cuca? O Thiago, rapaz, ele gosta de uma prova. E você, Leandro, você falou do Dudu, e eu não me lembro aonde foi que ele falou que o gol mais importante dele no Palmeiras foi esse que você falou. Eu não vi essa entrevista dele, mas foi contra o Botafogo. Foi impressionante. Os jogos eram muito difíceis naquela época, né, Cuca? Tava muito difícil tudo. Eu acho que essa foto aqui é depois desse jogo com o Botafogo, ó, tá vendo? Que legal. Depois desse jogo com o Botafogo. Acabou o jogo e a torcida toda ainda tá ali, ó. E a gente tá dentro do campo
agradecendo. Pô, foi um momento marcante também, um jogo difícil, rapaz. Difícil, eu lembro, o clima era de tensão justamente pelo que você falou. Começou a chegar no momento em que todo mundo percebia que vai ser, e aí você cada vez mais com dificuldade, o gol fica pequeno, e vou te falar uma coisa, Cuca, também, o que o Moisés jogou em 2016, pelo amor de Deus, o Moisés, cara, eu acho que é absurdo, a lesão dele com certeza prejudicou bastante, né, ele pro ano seguinte, mas, nossa, o Moisés jogou demais. E assim, Leandro, os caras que não jogaram tanto, que ajudaram, sabe, o que o tal de Zé Roberto é, o que esse cara faz bem para o time, o Rafael Marques, o Alexandro, e tantos outros ali, o que esse pessoal puxava junto, assim, é uma grandeza, sabe, do Dracena. Pô, então foi muito legal, cara, muito legal mesmo. E aí, Ferrinho, o dedinho levantado, vamos lá. Eu tinha, na verdade, eu falo até com o Felipe Lucena, que o Cuca conhece bem, eu falo que a gente ainda vai escrever um livro sobre o título 2016, porque a gente tem muita coisa para perguntar, tem muita história. E eu queria perguntar, vou fazer emendar duas perguntas. Eu queria primeiro falar sobre o Dudu. Você já contou muito sobre a coisa dele ter virado capitão, mas você até numa live semana passada, pessoal do nosso palestra, você falou do Dudu de uma forma assim, ele é um cara muito emotivo e você sabendo lidar é muito bom de conviver. Eu fiquei com a impressão, Cuca, é muito como muitas pessoas comentam sobre você, que você é um cara muito emotivo, mas que tendo uma boa relação é muito legal de conviver. Eu queria que primeiro você falasse, se você vê um pouco de comparação no estilo dessa questão emotiva entre você e o Dudu, se você vê essa relação, você também pensou nisso quando escolheu como capitão. E um segundo, para mim é um momento simbólico, quando acaba você campeão brasileiro, você vai no vestiário e pega a camisa 8, não a camisa 8 igual que eu mostrei aqui. Tá ali atrás, tá vendo ali? Que foi a da apresentação, né? É a da apresentação. Eu tinha me esquecido dela. Eu lembro, você até coloca assim a cabeça, você fala assim, lembrei, acho que até o Rubens Sampaio, o médico, te lembrou, e você foi lá buscar. Eu queria que você falasse da simbologia desse momento, de você pegar a camisa 8, que nem aquela que você usou em 92, da faixa, e tudo isso. Isso aí. Foi isso que eu fui no vestiário buscar para mim, porque era o 92 que a gente não conseguiu ser campeão, e eu queria pôr. Ela estava meio apertadinha, confesso. Mas, pô, eu me lembrei, eu estava falando, eu não me lembro quem era a repórter que eu estava falando, e eu corri e busquei a camisa e voltei, né? Pô, eu realizei meu sonho de jogador, de torcedor e depois de treinador. Isso aí, para mim, foi uma maravilha, né? Tem muita gente que fala, pô, eu sempre abri meu coração, né? Do prazer que eu tive de trabalhar no Palmeiras e você ter uma conquista tão importante quanto a gente teve depois de tanto tempo, a gente não tem que ter vergonha nenhuma de fazer as coisas, né? E o Dudu, o que eu vejo na pessoa que é emotiva, todas elas têm altos e baixos, como o Dudu tem, eu tenho também. Nessa hora que a gente precisa ter alguém do nosso lado, todos nós precisamos ter alguém do nosso lado que nos dê um amparo numa hora ruim, para não deixar a gente ficar mais para baixo, sabe, numa derrota que eu tenha dura, alguém chegar, não, professor, é assim mesmo, eu preciso disso. E essas pessoas, elas estando do teu lado, como era o Paulo Nobre, como era o Alexandre, que vinham, o Cícero, nos fortalecer de novo nas derrotas, aí a gente pegava, virava bicho de novo, curtia um dia a ressaca, mas no outro dia a fossa, mas já estava inteiro. E o Dudu é assim também. Se ele jogar uma partida mal, a torcida pegar o pé dele, ele é emotivo. Mas se o torcedor entender que ele faz tudo com o coração, ele vai dar a vida como ele tem feito. E aí o resultado dele vem, né? Ele virou capitão por merecimento. Depois de um período que eu conversei com ele, que ele ficou no banco, e eu acho que isso aí foi bom para a vida dele também, sabe? Porque você ser o comandante de uma equipe como ele era, e ele tinha voz ativa perante o grupo, isso aí ajuda na vida extracampo também. Muito legal, muito legal. Rafa, mais alguma consideração? Tá fechado o seu microfone. Abre o microfone aí, senão a gente não ouve, querido. Aê, garoto, agora sim. Rafa. Tiveram muitas partidas, né, marcantes nesse título. Eu queria que você comentasse sobre duas específicas, né? O empate contra o Flamengo aqui no Allianz Parque, né, aquele gol do Gabriel Jesus,
E na sequência, a vitória, né, na Arena do Corinthians, lá por 2-0, acho que foram 2 jogos difíceis demais, né, e o Palmeiras precisava do resultado, eu acho que foram partidas marcantes. Queria que você comentasse um pouco sobre esses 2 jogos. Eu acho que esse aí foi o momento do campeonato, né, o campeonato de pontos corridos, ele tem jogos decisivos, esses 2 aí foram os mais decisivos que tinha, porque a gente jogou com o Flamengo em casa a decisão, e nós jogamos mal aquele dia, não jogamos bem. E o Flamengo jogou muito bem, ainda que perdeu o Márcio Araújo expulso. O Zé Ricardo mexeu bem, ele tirou o meia, se não me engano era o Diego, ficou com 2 linhas de 4 com um atacante, encontrava o contra-ataque, a gente teve que se expor, e nós encontramos o gol do empate no Gabriel Jesus, num arremate de fora da área, que deu na trave e entrou. Se tem mais um pouco de jogo, acho que a gente virava, mas o empate aquela noite não foi ruim para nós, porque nós não perdemos a liderança. Mas no domingo nós jogava lá em Itaquera com o Corinthians, no sábado, e no domingo o Flamengo ia jogar com o Figueirense, se eu não me engano, no Pacaembu. E se a gente perde e o Flamengo ganha, eles tomam a frente. E daí era difícil você recuperar. Então a gente mobilizou para aquele sábado ser a nossa final. A torcida foi lá no hotel, fez aquele corredor quando a gente foi para o estádio. Eu fiz a preleção lá dentro do Itaquera, lá dentro, então a gente motivou tudo na dosagem certa, fizemos tudo certinho. E o time fez um jogaço, cara. Foi um gol do Moisés, um gol do Mina. Fizemos um jogo perfeito, o Corinthians criou pouco, porque a gente soube neutralizar os pontos fortes deles, e ali a gente pegou mais corpo ainda para ser campeão. Que no domingo o Flamengo ganhou também, mas a gente continuou na frente. Foram várias partidas marcantes, né? O Palmeiras não ganhava no Beira-Rio, depois de sei lá quanto tempo ganhou com o gol do Eric. Em Recife, o Palmeiras foi lá e bateu no Sport. Jogo difícil, né? Jogo complicado, sempre muito difícil jogar lá. Foram partidas ao longo da campanha, né, Cuca, que você vai vendo, né, uma partida aqui, outra ali, vai criando aquele corpo, e aí chega uma hora que você fala, esse time realmente estava pronto, e foi o que você falou, deu tudo certo, né? Você formou um time muito legal ali, um time muito rápido, um time que tinha várias alternativas, e você conseguiu, depois de muito tempo, levar o Palmeiras para esse título. E certamente até hoje você deve ser reconhecido por isso. O torcedor do Palmeiras, no Palmeiras, Cuca, é muito difícil a gente pensar que um técnico não identificado dê certo. O Rafa, o Costa citou o Felipão, o Luxemburgo, são caras identificados. E você tem essa história que você falou de torcedor, jogou no Palmeiras, então naturalmente tinha que ter a sua vez também, tinha que ter o seu lugar, e você com certeza já marcou o seu nome na história do clube. Foi bom demais, meu amigo. Se eu tivesse que escolher um lugar para ser campeão, era aí mesmo. Foi maravilhoso, foi bom demais. Deus é muito bom para nós todos. E como é que você tá? Vai voltar a trabalhar, esperar passar essa pandemia para poder pensar no futuro? Como é que estão as coisas? Então, eu recebi uns convites aqui do Brasil, né, também, e do Colo-Colo, do Chile. Eu estive muito perto de acertar com o Colo-Colo. Muito, muito. Financeiramente estava certo, faltou. Eu achava que o Colo-Colo precisava umas 2 peças ali para fortalecer mais o elenco, o time, para disputar essa Libertadores, né? Então, analisando, a gente falou com a diretoria, eles me falaram que no momento não poderiam fazer isso. Eu expliquei que hoje, pela vinda dos treinadores estrangeiros fazendo esse grande trabalho no Brasil, o treinador brasileiro que sair vai ter que fazer um grande trabalho também, porque vai ser comparativo. Então, ninguém quer saber se você vai pegar um time mais fraco, vamos ver o teu trabalho. Eles entenderam e ficou para o futuro, quem sabe para frente, ano que vem, poder trabalhar lá, porque eu acho que é um grande clube também, sabe, um grande centro, e esperar passar essa pandemia aí, quem sabe no futuro, e poder trabalhar lá, ou qualquer outro grande clube aí do Brasil também. Vamos esperar primeiro, né, as coisas se organizarem aí, que a gente possa cuidar mais da saúde hoje do povo, né, que é o mais importante. Sim. É isso aí, certo, Thiago Ferri, certo, Rafael Manto, Marcos Costi. Acho que falamos bastante a respeito de 2016. Bem legal relembrar, hein, rapaziada? Com certeza. Só vou depois conversar com o Cuca para resolver o negócio do livro e do autógrafo que ele está me devendo. Mas obrigado. Um prazer, Thiagão, Leandro, Rafa, Costi. Obrigado, viu, Cuca? O Marcos Costi vai te dar um Moscow Mule quando você estiver em São Paulo, lá no Dom Xixo.
Vamos todo mundo lá tomar uma depois que passar tudo essa pandemia, tomar um vinho e bater um papo legal, porque é sempre muito legal, viu, Cuca? Que coisa boa, hein? Podia fechar com o Costa narrando um gol, né? Aí, ó. Vamos lá então, Costa. Pedindo meu convidado, pô. Vamos ver. Pô, como negar? Primeiro, eu só queria te agradecer mais uma vez, viu, Cuca? Obrigado pela atenção aí com a gente, obrigado pelo título, obrigado pelo que você representa para nós. E, ó, não vejo a hora, espero que você resolva pelo Colo-Colo, não vem para rival, não. Vai para lá, vai ter sucesso lá, vai mostrar para eles como é que faz. E espero de coração, em breve, poder falar, deixa o Luxemburgo aí também, ganhar os títulos dele também, mas em breve poder falar o seu nome lá, a nosso favor, não como adversário, tá bom? Um dia, se Deus quiser, meu amigo. Um dia, se Deus quiser. Ele há de querer. Vamos lá. Eu queria narrar um assim, ó. Tá lá dentro! Foi ele! Anota aí! Número 8, Cuca! Aê! Obrigado, Cuca. Valeu, Thiago Ferri. Valeu, Rafael Manto, Marcos Costa. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Um abraço.